Alô, galera, aquele abraço, papo agora para a KTO, onde a diversão acontece é Copinha, a Copa São Paulo, que teve nesta sexta-feira seus 2 primeiros classificados para a segunda fase da competição. Atlético Paranaense e Ceará, Furacão e Vozão, classificados para a próxima etapa. Teve também as estreias de Flamengo e Vasco da Gama. Flamengo venceu. O Vasco tropeçou. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. Antes, uma dica da KTO. Na tela, as odds para Figueirense e Grêmio que jogam neste sábado, 3h15 da tarde. Vitória do Figueira está pagando odd de R$ 6,00, o empate R$ 4,00 e a vitória do Grêmio R$ 1,44. Entre você também no site da KTO, tá aqui, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Vamos nessa então. Classificado para a próxima fase, o Atlético Paranaense, que jogou nesta sexta-feira pelo Grupo 2, bateu a Portuguesa do Rio por 2-1 e garantiu de forma antecipada a vaga na segunda fase da competição. Por quê? Porque o Furacão tem 6 pontos, a Portuguesa, que é a terceira colocada, só tem 1. Como passam 2 para a próxima fase, como o terceiro colocado não pode mais ultrapassar o Furacão, então o Atlético está classificado. Pelo mesmo grupo, nesta sexta, o Catanduva bateu o Sparta de Tocantins por 1-0. Atlético classificado 6 pontos. Catanduva 4, Portuguesa 1, o Sparta tem 0, está eliminado o time de Tocantins. Nesta chave, teremos agora segunda-feira, 13h30 da tarde, jogo importante que decide vaga para a próxima etapa da competição. Aliás, 2 jogos decidem vaga. O Furacão está classificado, mas o Catanduva briga pela vaga. O Catanduva joga por um simples empate. Se empatar com o Furacão, por exemplo, quando a bola rolar 0-0, Catanduva estará classificado para a segunda fase da competição. Se o Catanduva perder para o Atlético, também passa de fase. Se a Portuguesa, que joga contra o Sparta não vencer a partida. Então, derrota do Catanduva, fica com 4 pontos. A Portuguesa no máximo empata com o Sparta, vai para 2. O Catanduva, com o empate, com a derrota até mesmo, passa de fase. A Portuguesa, para começo de conversa, a Portuguesa do Rio tem que vencer a partida, tem que vencer o Sparta e torcer para que o Catanduva perca para o Atlético, para aí sim a Portuguesa garantir a segunda vaga desse grupo, porque uma das vagas já é do Atlético Paranaense. Quem também passou de fase foi o Ceará, que bateu hoje pelo grupo 8, o Gama de Brasília por 4-2. Nesse mesmo grupo, o Lemense, em Leme, em casa, perdeu para o Rondoniense de Rondônia por 1-0. Ceará está classificado para a próxima etapa, tem 6 pontos contra 3 do Gama, 3 também do Rondoniense. Por que o Ceará está classificado? Porque na próxima rodada, segunda-feira, 15 para as 4 da tarde, tem Rondoniense e Gama. Só um dos dois pode chegar a 6 pontos. Se der empate, os dois vão a 4. Se der um vencedor aqui, o vencedor vai a 6, o perdedor fica com 3, então o Ceará está classificado. Rondoniense e Gama, aqui é fácil, pessoal. O Gama, por estar à frente, pelo número de gols marcados aqui, ó, ambos têm Gama e Rondoniense, 3 pontos, uma vitória, saldo 0. Pelo número de gols marcados, 4 gols para o Gama, 1 gol para o Rondoniense, então o Gama joga pelo empate para garantir a segunda vaga da chave. O Rondoniense tem que vencer a partida, então vitória garante o Rondoniense, empate ou vitória do Gama, o Gama é quem avança com o Ceará para a próxima etapa da Copinha. Quem venceu, mas não passou de fase, foi o Botafogo. Venceu o Rio Claro por 2-1 de virada, pelo grupo 5, tivemos ainda Francana 0, Tiradentes do Piauí 3. Botafogo 6 pontos, Tiradentes 3, saldo 2. Francana 3 pontos, saldo -1, Rio Claro tem 0 de ponto e saldo -3. Os 4 times brigam pelas 2 vagas da chave. Vamos time por time aqui. Botafogo enfrenta na próxima segunda-feira, 9h30 da noite, a Francana. Botafogo pode até perder por 1 gol de diferença. Por exemplo, Francana 1, Botafogo 0. São 2 vagas, Botafogo perdendo por 1 gol, passa de fase. Se o Botafogo perder por 2 gols de diferença ou mais, aí vai torcer para que o Tiradentes não vença o Rio Claro. Botafogo perde seu jogo. Tiradentes no máximo empata, Botafogo mesmo com a derrota, por 2 ou mais gols, passa de fase. Tiradentes joga por vitória simples. Não interessa o jogo da Francana com o Botafogo. Se o Tiradentes vencer por 1-0, por exemplo, no Rio Claro, Tiradentes avança para a próxima etapa. Se der empate entre Tiradentes e Rio Claro, o Tiradentes também avança se a Francana não vencer o Botafogo. E se o Tiradentes perder para o Rio Claro,
Aí é o seguinte, ó, perder por um gol, por exemplo, né? Perde por 1-0. Tiradentes fica com 3 pontos, uma vitória, saldo 1. Rio Claro ganha de 1-0, 3 pontos, uma vitória, saldo -2. Aí, com derrota, o Tiradentes só avança de fase se a Francana perder para o Botafogo. Francana. Se a Francana vencer por 2 gols de diferença, Francana 2, Botafogo 0. A Francana vai a 6 pontos, saldo positivo 1. Botafogo perde por 2 gols para a Francana, fica com 6 pontos e saldo 0. Então a Francana, se vencer por 2-0 o Botafogo, ou 3-1, 4-2, 2 gols de diferença, avança de fase. Se a Francana vencer por 1 gol, pessoal, também vai passar de fase, desde que o Tiradentes não vença o Rio Claro, que dê empate ou dê Rio Claro. E se a Francana empatar o seu jogo com o Botafogo, vai a 4 pontos. Só passa de fase o Tiradentes perder o jogo para o Rio Claro. Certo? Rio Claro. Para começo de conversa, Rio Claro garante a vaga, ainda está vivo ainda, numa combinação. Primeiro, tem que vencer o Tiradentes no mínimo por 3-0. Tem que ganhar por 3 gols de diferença. 3-0, 4-1, 5-2 e assim sucessivamente. Então tem que ganhar por 3 gols e torcer para que a Francana perca para o Botafogo. Por exemplo, Rio Claro 3-0. 3 pontos, uma vitória, saldo 0. Tiradentes tomou 3-0, 3 pontos, uma vitória, saldo -1. A Francana perde para a equipe do Botafogo, 3 pontos, uma vitória, saldo -2. Então, Rio Claro, para passar de fase, tem que vencer por 3-0, torcer para a Francana perder para o Botafogo, ok? Esses 3 grupos que eu passei até agora, tivemos já nessa sexta-feira 2 rodadas. Vamos agora às estreias de Flamengo e Vasco da Gama. Flamengo venceu, bateu o São José Gaúcho de Porto Alegre por 2-1 e o Audax, nesse grupo 19, venceu o São Bento por 1-0. Então, depois da primeira rodada, Flamengo e Audax dividem a primeira posição com 3 pontos, uma vitória, mas pelo número de gols marcados, o Flamengo é líder. Por quê? Ambos têm, Flamengo e Audax, saldo 1. Flamengo marcou 2 gols contra 1 do Audax, então o Flamengo é o líder do grupo. Próximas 2 rodadas. Segunda-feira tem Audax e São José, tem São Bento e Flamengo. Na quinta-feira, semana que vem, jogam São José e São Bento, Audax e Flamengo. Finalmente, o grupo do Vasco da Gama. Vasco tropeçou, gente. Vasco vencia até 40 minutos do segundo tempo, tomou um gol de empate 1-1 com o Macapá. Nesse grupo em Guarulhos, o Flamengo, de Guarulhos, né, venceu por 4-0 o Potiguar do Rio Grande do Norte, é o grupo 29. Flamengo tem 3 pontos, é líder isolado. Macapá e Vasco dividem a segunda posição com 1, Potiguar a lanterna com 0. Segunda-feira tem Flamengo de Guarulhos e Macapá, Potiguar e Vasco da Gama. Quinta-feira da semana que vem, Macapá e Potiguar, tem também o Flamengo contra o Vasco. São os jogos aí que fecham este grupo 29 da Copinha, da Copa São Paulo, edição 2024, ainda na sua primeira fase. Parabéns ao Furacão, parabéns ao Vozão, parabéns ao Atlético, parabéns ao Ceará, os 2 primeiros classificados de forma antecipada para a próxima fase, para o mata-mata da Copa São Paulo.